Você sabe como Darth Vader construiu o seu sabre de luz vermelho? Se você não sabe, hoje eu vou te contar em detalhes essa história. Então já pega o seu caldo de ossos e vem comigo. Depois que Anakin Skywalker caiu pro lado sombrio e foi derrotado pelo seu mestre e amigo Obi-Wan Kenobi no duelo em Mustafar, ele não só perdeu vários membros do seu corpo, mas também perdeu o seu sabre de luz. Por isso, a primeira missão que Darth Sidious deu ao seu mais novo aprendiz foi construir um novo sabre de luz. E ele fez isso durante uma cerimônia em que os sabres de luz dos Jedi derrotados na Ordem 66 eram incinerados em praça pública. Ou seja, os cofres do Império estavam lotados de cristais Kyber, mas o Vader não poderia pegar nenhum deles. Ele deveria ir atrás do seu próprio Jedi, derrotar ele e pegar o cristal. Por isso, o Vader invadiu o entreposto Jedi de Bright Home. Apesar do local já estar sob controle dos clones leais ao Império, ele foi confundido com um Jedi e por isso ele dizimou todos que estavam lá dentro. Ele pediu ao computador os dados de todas as missões Jedi no momento que a Ordem 66 foi executada. Ou seja, ele queria saber onde estava cada um dos Jedi na hora do purgo. Depois, ele filtrou entre aqueles que realizavam o voto de Barash. O voto de Barash era um juramento feito por alguns Jedi, que permitia que eles se desligassem de todas as atividades regulares da Ordem Jedi, como uma forma de penitência. Eles passavam os seus dias cultivando a sua relação com a Força e buscando a comunhão completa com ela. Na maioria das vezes, aqueles que juravam o voto de Barash iam para planetas distantes e pouco povoados, com o objetivo de se distanciar o máximo possível das coisas materiais e focar ainda mais na força cósmica. E isso significa que durante a Ordem 66, esses Jedi estavam isolados e longe dos campos de batalha e dos soldados clone. Ou seja, eles provavelmente sobreviveram. E assim, ele descobriu a localização do mestre Jedi Kirak Infila, no planeta Aldolin. Quando ele já estava dentro da atmosfera do planeta, próximo da localização marcada, sua nave foi atingida por um objeto misterioso. E eles nem tiveram tempo de calcular de onde veio o objeto, porque a nave caiu. No fim, isso nem foi necessário, porque o Vader conseguia sentir a presença do Jedi, da mesma forma que o Jedi podia sentir a presença do Vader. Assim que Vader saiu do local do acidente, ele viu Kirak Infila no topo de um morro. Ele tentou enforcar ele usando a força, mas Kirak foi mais forte e empurrou Vader para longe, também usando a força. Kirak disse que Vader teria que se esforçar mais se quisesse derrotá-lo. Ele também disse que há pouco tempo tinha sentido uma grande escuridão tomar conta de toda a galáxia, e isso fez com que a maioria dos seus irmãos Jedi fossem extintos. E ele também disse que essa mesma escuridão ressoava forte dentro de Vader. Então ele deu a ordem a um droide que abriu uma escotilha numa barragem e inundou o local que Vader estava. Vader usou a força para abrir um espaço no meio da água e sair ileso. Logo depois, ele teve que atravessar uma ponte e foi atacado por 2 Raptorans. E mesmo tendo a oportunidade, o Kirak Infila optou por não explodir a ponte e deixar o Vader prosseguir a sua jornada. Depois de um tempo, Darth Vader finalmente conseguiu chegar no topo da montanha e estava a uma escada de distância do Kirak Infila. Vader lançou várias pedras com a força e uma delas acertou o Infila, que foi lançado para longe. O droid que estava com ele atacou Vader, mas foi logo destruído. Ele pegou a arma que estava com o droid e partiu para cima do Jedi. Os dois lutaram, mas o Lord Sith foi facilmente derrotado e chutado do topo da montanha, mas ele não desistiu. A queda quebrou vários componentes da armadura dele, mas ele usou as peças do droid que ele tinha acabado de destruir para consertar e partir para o round 2. Enquanto isso, Kirak Infila se preparava para deixar o planeta. Agora que ele tinha derrotado o aprendiz Sith, ele ia partir para lutar contra o mestre. Ou seja, ele estava indo para Coruscant enfrentar o Palpatine. Enquanto a nave dele era consertada, ele sentiu um distúrbio na força e Vader apareceu. Os dois engajaram em mais um duelo, só que dessa vez tinha uma pequena diferença em relação ao anterior. Agora eles estavam no meio de uma cidade e haviam pessoas inocentes em volta. Vader usou a força para jogar 3 guardas barragem abaixo, o que fez o Jedi desviar sua atenção para segurar com a força para impedir a queda, ao mesmo tempo que lutava com Vader. Enquanto isso acontecia, Vader usou a força para destruir um reservatório de água
que inundaria a cidade inteira e ceifaria a vida de milhares de inocentes. O mestre Jedi, é claro, concentrou todo o seu poder e a sua conexão com a força em impedir que a água alcançasse a cidade, mas já era tarde demais. O Vader pegou o sabre de luz do Enfila e usou a força para enforcar ele e depois jogar ele barragem abaixo também. O Jedi caiu e com isso a cidade toda foi inundada e centenas ou milhares perderam as suas vidas. Então Vader voou para Mustafar, o lugar onde a vida dele tinha mudado para sempre. Lá ele desmontou o sabre de luz e tirou o cristal Kyber. Ele tentou usar a força para corromper o cristal, mas o cristal revidou e uma onda de choque jogou ele para longe. Ele abre os olhos, se arrepende de tudo o que fez, voa para Coruscant e confronta o Imperador. Os dois lutam, mas Vader sai vencedor e o Imperador é finalmente derrotado. Então ele vai até o Obi-Wan, tira o seu capacete e pede perdão por todos os crimes que cometeu. De repente, ele volta à realidade e percebe que isso era tudo uma visão criada pelo cristal para impedir que ele completasse o seu objetivo. Ele volta, pega o cristal, pressiona ele contra uma pedra e despeja todo o seu ódio e a sua raiva, acessando o lado sombrio para corromper o cristal. O Kyber, naturalmente voltado para o lado luminoso, não aceita ser convertido às trevas e revida, mostrando diversas visões dolorosas de tudo que Vader perdeu ao longo de sua vida. Quando tudo acaba, Darth Vader fica com um cristal vermelho carmesim, próprio de um Sith. Ele vai até Coruscant, derruba os guardas do Palpatine, mas não o ataca. Então, ele mostra o seu sabre de luz como prova de lealdade ao seu mestre e ao lado sombrio. E se você quiser saber mais sobre Star Wars, oi, eu sou o Gui e esse é o Fatos Star Wars.